Boa noite, Léo Sobreira, Florestan. Boa noite, Breno Altman. Bom ter você conosco nessa noite. Boa noite, Tereza, Florestan, Léo, toda a audiência aqui do 247. Uma honra estar aqui. Você sabe que hoje eu devia ter posto um blazer, viu, Tereza? Porque vocês dois estão com blazer, né? E então, assim, a caráter para fazer o painel do Boa Noite aqui. E o Breno gentilmente aceitou o nosso convite e queria já trazer essa questão, Breno, que o Léo estava debatendo aí com o Joaquim, que foi esse cerco que os Estados Unidos fizeram a um navio russo, né, para prender o petróleo, né, desse navio, que eles disseram que poderia ser da Venezuela, o petróleo, ou ali do Irã, né? Ou seja, uma perseguição, uma pirataria, né? A verdade é essa, é uma pirataria que os Estados Unidos estão fazendo. Quer dizer, eles estão agindo como o império do planeta, né? Onde isso vai parar, Breno? Você acha que a Rússia vai aceitar esse enfrentamento aí que a Guarda Nacional dos Estados Unidos fez ali no Atlântico Norte? Difícil saber, né, Florestan? Agora, esses acontecimentos recentes, tanto a agressão militar contra a Venezuela, quanto hoje essa apreensão de um barco de bandeira russa, deveriam nos levar a recalibrar a análise sobre o cenário internacional. Eu acho que todos nós, uns mais, outros menos, nos deixamos tomar nos últimos anos por uma certa percepção de que os tempos dos Estados Unidos estavam contados, que os Estados Unidos estavam beijando a lona. E a verdade está muito longe de ser assim. É verdade que os Estados Unidos vivem um processo de decadência, mas os Estados Unidos são a única superpotência global. O que é uma superpotência? É quem consegue impor pela força das armas os seus interesses. Isso é ser superpotência. Desde que o mundo é mundo, no fundamental, o que conta é sua capacidade militar. Estados impõem sua hegemonia porque eles têm força bélica. Sem força bélica em escala mundial, não há hegemonia mundial. E o fato é que os Estados Unidos são um país decadente, o seu desenvolvimento econômico e social, aos pouquinhos, vai ficando para trás em relação à China, mas seu poderio militar é imenso, enquanto que a China e a Rússia são potências regionais, não são potências mundiais. A Rússia tem um poderio militar relevante, circunscrito à sua região e à sua autodefesa. A China tem um poder militar crescente, em grande medida sustentado pelo seu impetuoso desenvolvimento econômico, mas a China é, e por ora deseja ser, uma potência geopolítica regional. Então, os Estados Unidos vivem um período de decadência, mas ainda como a principal, como a única superpotência do mundo, em termos geopolíticos, não em termos econômicos, mas em termos geopolíticos. Tem muita teoria que nos distrai, sabe, Florestan e Tereza? Essas bobagens sobre soft power. Nada disso tem relevância. No mundo, o que importa para valer é força militar. Era assim com o Império Persa, foi assim com o Império Grego, foi assim com o Império Romano e todos os sucessivos impérios. Por que a União Soviética era capaz de confrontar os Estados Unidos? Porque ela construiu uma capacidade militar para isso. Sem uma capacidade militar, não existe sequer soberania nacional. E isso é um desafio brutal para os países do sul global. Por exemplo, nós, Brasil, brasileiros, estamos aprisionados ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o Fernando Henrique assinou. É razoável imaginar que o Brasil será soberano se o Brasil não tiver plena capacidade de autodefesa? Não. Evidente que não. Por que um país tão mais pobre e frágil que o Brasil, como a Coreia do Norte, é mais soberano?
porque eles fizeram uma revolução, claro, mas porque eles têm bomba atômica. Por que a Venezuela é mais frágil que a Coreia do Norte, apesar de todo o petróleo? E mesmo lá também tendo ocorrido pelo menos uma revolução política. Porque a Venezuela não tem bomba atômica. Esse é o tema central. E é um problema com o qual se defronta Rússia e China. Ou seja, com dinâmicas diferentes, não é a mesma coisa. A Rússia tem uma economia relativamente frágil em relação aos Estados Unidos. O tamanho da economia da Rússia é um pouco maior que o da Espanha, não é? A Rússia não tem o poderio econômico da China. A Rússia tem um gigantesco poderio militar. É provavelmente o exército mais preparado do planeta para defender o seu território ou para atuar regionalmente. Mas a Rússia não tem capilaridade marítima, aérea ou territorial hoje para fazer valer seus interesses quando, por exemplo, os Estados Unidos apreendem uma embarcação. Nem é como o mesmo poder que tinha a União Soviética, né? Muito inferior. Né? Muito inferior. E a União Soviética operava conforme uma doutrina que a Rússia recalibrou nessa direção, mas a União Soviética operava com uma doutrina diferente da China atual. A União Soviética estava numa disputa de geopolítica de grande escala entre dois campos ideológicos antagônicos, socialismo e capitalismo. A União Soviética não estava brincando em relação a isso. Com todos os problemas que tinha a União Soviética, não é bem ao caso de discutir agora, a União Soviética estabeleceu uma regra. Ela não intervinha em assuntos internos dos países. Agora, todas as vezes que mudanças internas, ou quase todas as vezes que as mudanças internas eram ameaçadas pelos Estados Unidos, a União Soviética botava o pé na porta. A União Soviética protegeu a Revolução Cubana. Hoje, ninguém consegue proteger a Revolução Bolivariana. A Venezuela está por conta própria. Como é que a União Soviética protegeu a Revolução Cubana? Quando Kennedy ameaçou invadir Cuba, a União Soviética disse: invada Cuba e nós vamos invadir a Turquia e a Alemanha. Invadam Cuba e nós vamos transformar, a frase é do Khrushchev, nós vamos transformar a Turquia num estacionamento. E tinha os mísseis ainda. E tinha os mísseis. E os Estados Unidos imediatamente recuaram. E a União Soviética não atacou a Turquia nem a Alemanha. E Cuba ganhou um salvo-conduto. A China, a Rússia não tem poder de fazer isso hoje. A China poderia fazer mais do que faz. A China poderia usar a mesma o mesmo axioma espelho que a União Soviética usava. Não ataquem os meus, porque eu ataco os teus. A China poderia, por exemplo, no momento que os Estados Unidos decretou embargo, bloqueio naval contra a Venezuela, decretar bloqueio naval contra Taiwan. Um ataque militar contra a Venezuela ser respondido com um ataque militar contra Taiwan. A China tem condições econômicas e militares de fazê-lo, colocando os Estados Unidos contra a parede, mas não faz parte da estratégia chinesa. Por que, tendo condições, a China se conforma com o projeto de ser potência regional? Porque eu acho que a China tinha um desenho estratégico, Tereza, que está sendo furado pelos Estados Unidos. Qual era o desenho estratégico da China? O desenho estratégico da China era garantir tranquilidade para o seu desenvolvimento econômico. Nada de confrontação geopolítica. A China queria chegar a 2049, conforme eles próprios diziam, afirmavam, a China queria chegar num país economicamente próspero, uma sociedade razoavelmente justa e forças armadas imbatíveis, no centenário da Revolução Chinesa. Isso significava, para os Estados Unidos, uma situação muito perigosa. E os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, precipitaram a polarização com a China para impedir que a China chegasse com essa tranquilidade a 2049. Isso tem obrigado a China a rever a sua estratégia, mas rever muito lentamente. A China hoje
assume um papel geopolítico muito maior do que tinha 15 anos atrás. Mas a China busca, de todas as maneiras, retornar ao terreno anterior, onde o seu desenvolvimento econômico não era ameaçado pela polarização geopolítica. A China quer desarmar a polarização geopolítica. A China não quer enfrentar o cenário geopolítico de maneira direta. Considera que não possui as forças econômicas ainda econômicas e militares para fazê-lo. A China fez uma análise sobre a história da União Soviética. Né? Deng Xiaoping analisou muito a experiência soviética. E uma das conclusões que Deng Xiaoping chegou, lá no início das reformas chinesas, é de que um dos grandes erros da União Soviética foi ter se precipitado numa conflagração geopolítica com os Estados Unidos sem ter as forças econômicas para sustentar essa polarização. Isso fez com que os chineses invertessem os termos da sua estratégia. Ou seja, predominância para o desenvolvimento econômico. A disputa geopolítica vem depois. O problema é que isso tem que combinar, no caso não é com os russos, é com os norte-americanos, porque os norte-americanos precipitaram uma disputa geopolítica. A China vem mudando. A China, por exemplo, hoje é muito mais colaborativa com Cuba do que antes. A China tinha medo de colaborar com Cuba, porque considerava que se colaborasse com Cuba, os Estados Unidos intensificariam sua sustentação de Taiwan e de uma eventual política independentista em Taiwan. Então, a China se mantinha com relações, digamos, comerciais convencionais com Cuba. Isso tem mudado aos poucos. Tudo na China é lento. A China não tem a mesma percepção de tempo que outros povos. Não é? A China funciona num ritmo mais gradual do que a gente gostaria aqui no Ocidente. Né? Aí é da cultura, né? Da mentalidade. E dos receios, né? De não regredir, de não viver uma situação de confrontação. E os Estados Unidos é o oposto. Os Estados Unidos, eles sabem que estão vivendo um declínio econômico fenomenal, e eles consideram que a única chance de deter esse declínio é pela força das armas. É as armas para impor os interesses econômicos. É o oposto da China. Os Estados Unidos sabem que só vão enfrentar o seu declínio se impuserem seus interesses na ponta do fuzil. O Breno, vamos pensar um pouco aqui na América do Sul, né? Você falou um pouco da América Central, do Caribe, né? A gente tem ali Cuba, Venezuela, Colômbia, e são países que estão sendo ameaçados pelo Trump. Como é que você vê a situação desses países a partir de agora? Né? Você acha que vão ter que fazer o papel de colônia mesmo? Quer dizer, já que eles vão se impor pelas armas, como é que você está vendo o futuro a curto prazo para os países latino-americanos e principalmente para a esquerda? Olha, nós estamos vivendo uma duríssima ofensiva imperialista na região. Mudou a situação. Há 1 ano e meio atrás, as 6 maiores economias da América Latina, pela primeira vez, eram governadas pela esquerda. Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. Nunca tinha acontecido isso antes. Há 1 ano e meio atrás. Argentina e Chile já se foram. Passaram para governos de extrema-direita. A situação venezuelana, nós a conhecemos. Eles resistem bravamente, já há quase 30 anos. Mas é uma situação muito delicada. A situação colombiana, nós vamos ver como evolui o cenário, porque tem eleições na Colômbia agora em maio, eleições parlamentares no dia 27 de março, se eu não me engano, e eleições presidenciais, o primeiro turno dia 31 de maio, o segundo turno dia 21 de junho. Embora Ivan Cepeda, apoiado por Gustavo Petro, candidato do Pacto Histórico, Ivan Cepeda, de esquerda, esteja em primeiro lugar nas pesquisas, a direita ainda não entrou em campo. Ou seja, ainda é um cenário perigoso.
É um cenário, perdão, ainda é um cenário indefinido. Uhum. E os Estados Unidos vão intervir nesse cenário para favorecer uma vitória da direita. E, finalmente, nós temos eleição no Brasil no final do ano. E, além disso, nesse período de 1 ano e meio, a direita retomou a Bolívia, que era governada pela esquerda desde 2006, através de uma fraude eleitoral, retomou Honduras, que também estava sob o governo de esquerda há alguns anos, há 4 anos, ganhou as eleições no Equador, deu um golpe de Estado e outro golpe de Estado dentro do golpe de Estado no Peru. Então, há uma ofensiva imperialista. Que os Estados Ganhou o Unidos... Chile, né? E ganhou o Chile. E no Chile, que eu já tinha me referido, né? Perdemos Argentina e Chile nesse ano e meio. Então, e há uma estratégia que os Estados Unidos defendem publicamente, que é que o Donald Trump, de forma um pouco cômica, chamou de doutrina Monroe. Ou seja, o que é a doutrina Monroe? Ele acrescentou o início do nome dele, a antiga doutrina Monroe, do presidente James Monroe, de 1823, que é a doutrina que estabelecia que a América para os americanos, ou seja, que as Américas são um território naturalmente reservado à hegemonia norte-americana. E ele adotou essa doutrina Monroe com uma radicalização que lhe permite colocar esse novo nome de doutrina Monroe. Ou seja, ele busca impor pela força que na América Latina toda tenha governos vassalos, que a América Latina deve ser tratada como um protetorado norte-americano, com governos subservientes aos Estados Unidos. E eles dizem isso claramente. O problema não é Venezuela, o problema não se limita à Venezuela, a ofensiva imperialista não se limita à Venezuela, e é bom que a esquerda brasileira abra os olhos. A Venezuela é uma batalha decisiva, porque a Venezuela é onde o Estado adquiriu contornos de autonomia e soberania mais profundos, mais claros em toda a América do Sul. Ali na Venezuela houve uma revolução política, o Estado não pertence mais às elites econômicas, à burguesia venezuelana. Ali na Venezuela houve uma revolução política. O Estado passou às mãos das classes populares, não apenas o governo, mas o parlamento, o poder judiciário, as forças armadas e assim por diante, né? Muito distante da realidade brasileira, onde mal e porcamente a esquerda tem o poder executivo e olhe lá. Né? Então, é uma ofensiva sobre a Venezuela, porque a derrota eventual da Revolução Bolivariana facilita a vida de Donald Trump no continente. Ajuda a derrotar Cuba, ajuda a derrotar a Colômbia, ajuda a derrotar o Brasil. Infelizmente, o governo brasileiro meteu os pés pelas mãos e não entendeu isso, ou se entendeu, não levou em conta, a partir de julho de 2024. Grande erro. É o maior erro que eu aponto na longuíssima e vitoriosa trajetória do presidente Lula. O maior erro. De não ter apoiado o Maduro, claro, não ter reconhecido a vitória de Maduro na eleição de julho de 2024 e ter vetado a Venezuela no BRICS. Fragilizando a Venezuela, fragilizando a América Latina e fragilizando o próprio Brasil, que ficou sem condições de exercer sua liderança regional. Um erro grave, de uma gravidade absurda. Espero eu que venha a ser corrigido. Agora há uns sinaizinhos de que a coisa está melhorando. Ô, Breno, olha só, então está aí, o Império está aí, fortíssimo, etc. e tal. A doutrina Monroe está aí, a Venezuela é importantíssima, né, como primeiro passo aí dessa nova, né, doutrina e tudo. Aliás, você viu a imagem, como eles traduziram isso aquela postagem do Departamento de Estado, Este Hemisfério é Nosso, né?
Você viu aquela, não sei se é um meme, como chama aquilo, aquela imagem digital fortíssima. Mas tente nos ajudar a compreender uma situação. Apesar de tudo isso, eles não fizeram, não assumiram na Venezuela um controle imediato, total, brutal. Não, eles não jogaram o regime no chão, né? Está ali o regime bolivarianista, sem o Maduro, mas a presidenta está lá, os ministros, o ministro da Defesa, o ministro do Interior, o presidente da Assembleia, o regime está lá sem a cabeça. E agora, assim, teve aquelas declarações do Trump que nós vamos administrar a Venezuela, nós vamos tirar 50 milhões de barris. Perguntaram quem é que vai administrar? Eu, tudo ele, né? E inclusive a presidenta, nas últimas horas, deu uma declaração: não há nenhum agente externo administrando a Venezuela. Tá? Isso é diferente de todas as intervenções que eles fizeram, né? Talvez por causa da situação das Forças Armadas e tal. E há pouco o Rubio anunciou, essa é uma questão que vem, né, desde o domingo se faz essa pergunta: o que vai acontecer na Venezuela? Como é que vão tratar a Venezuela? Há pouco o Rubio deu uma declaração lá, um encontro com os deputados, que é o seguinte: o plano deles pressupõe 3 etapas: estabilização, que seria nesse momento, recuperação e depois transição. Seja lá o que isso significa, gente, mas ele não falou, né? Só que isso não é uma coisa, sabe? Esse plano parece ser de longo prazo. O Trump não tem um governo finito, né? Pelo menos assim. Supõe-se que vai ter eleição, que se ele vai ser, ele não pode ser reeleito, né? Então, assim, o que você está entendendo da forma de administrar a Venezuela, de como vai ser essa condução? Porque disso depende, inclusive, a situação dos outros países mesmo. Neste momento, está havendo grande manifestação na Colômbia, né? O Petro está reagindo forte, está respondendo lá, dizendo: se vierem, vai ter bala. Olha, primeiro eu acho que os Estados Unidos estão improvisando. Eles não têm um plano, porque eles não têm correlação de forças para ter um plano dentro da Venezuela. Eles não têm atores internos com os quais eles possam contar. Então não estão tão imperiais. Não. Veja. Uma coisa é a correlação militar. Outra coisa é a correlação política de forças. O povo venezuelano, o chavismo, estão resistindo bravamente. Sim. Eles não estão de joelhos. Ao contrário. Não é? Ao contrário, você bem anotou isso. A Venezuela reagiu logo nas horas seguintes ao sequestro do presidente Nicolás Maduro, com o seu governo unido, com os seus principais atores políticos falando a mesma coisa, com um roteiro sendo cumprido, o roteiro que tinha sido traçado pelo próprio presidente Maduro no caso dele sair de cena. Ele previa essa possibilidade de sair de cena. Eu vou contar a vocês uma conversa que eu tive no início de novembro. No início de novembro eu estava em Caracas, preparando uma entrevista com o Nicolás Maduro. Eu me lembro quando você foi. E eu me encontrei com ele, e ele me perguntou o que eu achava. Eu dizia: olha, eu acho que o Donald Trump vai atacar, mas ele vai atacar de forma cirúrgica, tentando demonstrar força, pelo menos num primeiro momento. Ele disse: não concordo. Eu acho que o ataque será cirúrgico, mas o alvo desse ataque serão instalações militares nossas e eu serei o alvo desse ataque. Olha que clareza. Então, isso me mostrava que ele tinha plena visão do que estava por acontecer. E foi construído um plano B, caso ele morresse, caso ele fosse assassinado pelos Estados Unidos. E esse plano está sendo cumprido. E há uma gigantesca mobilização popular na Venezuela já. Né? Ou seja, começou com centenas, que viraram milhares, que viraram dezenas de milhares, e vai se consolidando uma unidade ampla ao redor do governo chavista e ao redor de Delcy Rodrigues.
Então, há um impasse na Venezuela. Qual é o impasse? A Venezuela não tem condições militares de enfrentar diretamente os Estados Unidos. E a derrota tática sofrida no 3 de janeiro, que não pode ser subestimada, porque se sequestrou o presidente da República, o dispositivo defensivo da Venezuela falhou, a expectativa de que a Venezuela pudesse... O Breno, mais do que isso, desculpe te interromper, tem a questão econômica, né? A Venezuela está ilhada, os Estados Unidos estão impondo um bloqueio jamais visto, né? E a PDVSA parece que já está acertando contratos. Não, verdade. Sim. Deixa eu chegar lá, porque assim, então há esse impacto. Então, a Venezuela não tem condições, também por essa razão que você colocou, Florestan, a Venezuela não tem condições de um enfrentamento direto com os Estados Unidos. Seria algo completamente assimétrico. Mas os Estados Unidos, que tem essa dianteira, esse predomínio militar, não consegue ter uma solução política dentro da Venezuela. Não tem forças para derrubar o que eles chamam do regime chavista. Então, tem um impasse. Os Estados Unidos se movem para asfixiar o chavismo e conseguir, num certo tempo, por isso o Marco Rubio apresentou essas 3 fases, que se você calcular, ele está falando nos 90 a 180 dias, né? Vai calculando as fases, é disso que ele está falando. Para encontrar alguma solução política que permita a substituição do governo chavista por um governo vassalo da Casa Branca. Mas, por enquanto, eles não têm essa solução. Por isso que eles não precipitam nenhuma pressão eleitoral. Eles querem, antes, resolver esse problema. E a Venezuela precisa ganhar tempo. A Venezuela, nesse momento, para ganhar tempo, ela não tem outro caminho que não pesadas concessões na área do petróleo, porque o que importa para a sobrevivência do processo revolucionário na Venezuela não é o petróleo, é o poder. A Venezuela tem que negociar petróleo por poder. Eu tenho feito uma comparação com uma situação que viveu a Revolução Russa em 1917. A Teresa certamente vai se lembrar bem dessa história. Vitoriosa a Revolução Russa, em plena Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já tinha comido 40% do território do antigo Império Russo. Desde que havia ocorrido a Revolução de Fevereiro, com o enfraquecimento do Estado russo, a Alemanha tomou territórios. E houve, em janeiro de 1918, houve as negociações de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk fica ali na Bielorrússia. E os alemães apresentaram uma lista de exigências que, no fundo, era decepar o território da Rússia já sob direção soviética, já sob direção dos bolcheviques. Uma parte do partido bolchevique e também de partidos que ainda estavam aliados com os bolcheviques disseram nem pensar, vamos continuar a guerra. Se nós continuarmos a guerra, o proletariado alemão irá se levantar e impor um governo revolucionário e então a Rússia soviética será salva. O Lenin ouviu aquela conversa e disse, vocês estão loucos, nós vamos assinar o acordo de paz mesmo sob as piores condições, porque nós temos que trocar terra por poder, nós temos que entregar o que for necessário entregar para a revolução ter alguma chance de sobreviver. E ele força a assinatura de Brest-Litovsk. Trotsky era o chanceler da Rússia soviética, ele não assina, num primeiro momento, o Tratado de Brest-Litovsk, que propõe uma formulação que o Lenin considerou insultante, nem guerra, nem paz. E o Lenin mandou o Trotsky voltar a Brest-Litovsk e assinar, não importava o que a Alemanha estivesse exigindo, porque era necessário ganhar tempo para salvar a Revolução. É o paralelo que eu faço com a atual Venezuela. Eles, para manter o poder, que é o que importa, num processo revolucionário, dizia o velho Lenin, a questão decisiva é a questão do poder. O resto tudo, você cede, recupera, avança, recua, você não pode perder o poder. Se você perder o poder, você saiu do jogo. Então, você acha que poderia haver uma situação assim, em troca de petróleo, os Estados Unidos conciliarem para a manutenção do regime,
de forma mais concessiva, mais domesticado, digamos assim? A médio e longo prazo, não. Mas ganhar tempo é assim mesmo. Não é? Ganhar tempo é assim mesmo. Se ganhar... Eu acho que o objetivo tático do chavismo nesse momento é ganhar tempo até novembro. Por que até novembro? Eleições parlamentares nos Estados Unidos. Embora os democratas não sejam lá muito diferentes dos republicanos, por razões internas, eles querem destruir Donald Trump para poder retornar ao governo, os democratas, se eles passarem a ter maioria na Câmara e no Senado, eles podem bloquear a estratégia do Trump, a estratégia internacional do Trump. E podem até mesmo ir para o impeachment contra o Trump, criar uma crise interna nos Estados Unidos gigantesca. Então, a Venezuela, ela precisa, novamente, é parecido com o Brexit. Qual era a aposta do Lenin? Não era a continuidade da guerra que ajudaria a eclosão da Revolução na Alemanha, era a paz que levaria a essa situação. Porque a sobrevivência da Revolução Soviética é que impulsionaria a luta dos trabalhadores da Alemanha. E ele tinha razão, embora a Revolução na Alemanha tenha sido derrotada em 1923. No caso da Venezuela, onde estão os olhos do chavismo, em termos estratégicos? Mudar a correlação de força dentro dos Estados Unidos. Enquanto essa correlação interna não mudar, o Trump está com as mãos livres para esta ofensiva. Então, eles precisam ganhar tempo até novembro. E a derrota do Trump é um dado da realidade, das possibilidades. Isso pode criar um novo ambiente para a Venezuela. Então, para isso, a Venezuela vai ter que entregar, viu, Tereza? Não vai ter que entregar os anéis. Ela vai ter que entregar os anéis, os dedos e um bom pedaço dos braços. E muito petróleo. Não, agora, veja, o preço até agora estabelecido. As pessoas, que nós temos, aqui no Brasil, um dia alguém vai escrever um tratado de psicologia social sobre o povo brasileiro e sobre a nossa esquerda, porque eu acho que esse tratado irá redefinir o que antigamente se chamava de transtorno psicótico depressivo, né? É impressionante como as notícias levam o humor nacional para a euforia e para a depressão com uma enorme rapidez. Saiu a notícia que o próprio Trump deu de que a Venezuela iria entregar aos Estados Unidos de 30 a 50 milhões de barris de petróleo por ano. Nossa Senhora! Eu vi um monte de comentários. Então o chavismo capitulou, o chavismo cedeu, o chavismo está no chão. Sabe o que são 50 milhões de petróleos para a produção atual da Venezuela, que é 1/3 é 15% da produção anual atual, quando a Venezuela consegue produzir apenas 1 milhão de barris por dia. Se fosse a produção tradicional da Venezuela de 3 milhões de barris por dia, isso representa 15 dias da produção. 50 milhões para ter paz. Onde é que eu assino? Se eu fosse a Delcio, eu perguntava, onde é que eu assino? Está assinado. O preço é baixo. E, no fundo, o Trump esconde. Não é entrega de 50 milhões de barris. A PDVSA já esclareceu. Está vendendo 50 milhões de barris. Aí está sendo negociado. É uma negociação comercial. Nos termos de acordos que já existem na Venezuela, a Chevron, uma das 3 grandes empresas petrolíferas norte-americanas, opera há muito tempo na Venezuela e ela extrai 200 mil barris diários, mais 150, 200 mil de barris de petróleo, que ela paga ao governo venezuelano e ela tem o direito de comercializar esses barris, leva esses barris para os Estados Unidos, essa coisa toda. Esse acordo com a Chevron estava suspenso pelo governo venezuelano e o governo venezuelano está retomando. Multipliquem 200 mil por 365 e nós não vamos chegar a 50 milhões de barris, nós vamos chegar a 70 milhões de barris. Mas vem cá, essa história do petróleo, eu não consegui entender ainda qual é o marco legal dessa coisa. Vai nos entregar 50 milhões de barris. Como? Assim, é uma produção da qual os Estados Unidos vão se apropriar completamente ou há um regime de partilha ou coisa parecida? Veja, isso ainda não está claro, porque isso está sendo negociado.
Agora, eu vou ser muito sincero aqui. Se eu fosse do governo venezuelano, pouco me importava. Se isso garantir paz, nem Leve. pelo petróleo dado. Porque o problema não está no Muito pouco, petróleo. né? É muito pouco em troca de O problema permanecer no está no poder. Se é isso que custa um ano de paz, leva Nossa. embora. Mas nem é disso que se trata. Pelas informações que a própria PDVSA está concedendo, esses 50 milhões, de 30 a 50 milhões de barris por ano, eles são uma negociação comercial que o próprio governo norte-americano já reconheceu. Eles vão comprar da Venezuela esse petróleo a preço de mercado. É digamos, uma reserva, né, de mercado para os Estados Unidos. Isso, é uma cota de produção. É uma cota de produção. O mercado de petróleo ele funciona por cotas. Tá? Primeiro, os países que integram a OPEP dividem entre si as cotas de produção. Eles estabelecem qual vai ser a produção mundial. Isso quando não tem briga na OPEP, né? Porque às vezes a OPEP entra em crise, não consegue estabelecer cotas de produção, mas desde que o Chaves operou uma rearticulação da OPEP, a OPEP estabelece cotas de produção. Então, cada um dos países exportadores de petróleo tem uma parte da produção de exportação. Claro que isso aqui não é cumprido 100%. Muitas vezes os países que têm capacidade de produzir petróleo mais barato para ganhar mais market share, para ganhar mercado, eles produzem mais do que o combinado. A Arábia Saudita é a campeã de fazer isso, né? E a Arábia Saudita é muito sensível à pressão norte-americana, mas basicamente o que existe na produção é isso. E o que os Estados Unidos está pressionando a Venezuela é garantir para os Estados Unidos uma cota da produção do petróleo venezuelano. Uma cota que a Venezuela tem que calcular essa cota nos seguintes termos. Primeiro, quanto vai receber por isso. Segundo, se isso não vai afetar outros contratos. Os Estados Unidos, no fundo, querem fazer com que a Venezuela privilegie a entrega de petróleo para os Estados Unidos e não para a China. A China já chiou de que essa pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela é indevida e que a China não aceitará pressões que afetem os interesses e os direitos da Venezuela. Mas o subtexto é nem os interesses da China. A China, 4% das importações de petróleo, 4% do consumo de petróleo da China vem da Venezuela. Parece pouco, mas se nós levarmos em conta a imensidão da China, é muita coisa. Né? A China não colocou isso de uma maneira explícita, os seus interesses comerciais, ela defendeu a soberania da Venezuela, mas é evidente que, se a gente lê o que os Estados Unidos estão produzindo de informação, também saiu numa emissora norte-americana, se eu não me engano, na ABC, saiu que os Estados Unidos exigem da Venezuela que rompa suas relações privilegiadas com China, Rússia, Irã e Cuba. Ou seja, também as suas relações no âmbito petrolífero. A Venezuela, veja, o trabalho da presidente interina Delcy Rodrigues vai ser cabuloso. Ela tem, ao mesmo tempo, que garantir a mobilização popular interna, a unidade do chavismo, a combatividade do chavismo, tanto civil quanto militar, que é o que dá sustentação política ao chavismo. De um lado, ela vai ter que fazer isso. Do outro lado, ela vai ter que negociar com os Estados Unidos. São movimentos contraditórios. Se ela apenas ou principalmente se dedicar a mobilizar a base chavista, ela pode ter problemas com os Estados Unidos. Se ela negociar e perder a mão na negociação, ela pode arrebentar sua base social. Isso se expressa, por exemplo, naquela postagem que ela fez domingo, fez uma fala dura no sábado e no domingo fez uma postagem conciliadora. Aí muita gente já achou que ela estava virando colaboracionista. Depois ela voltou e tomou posse, pau de novo, né? Ela está fazendo ali um equilíbrio. Eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, eu dou minha mão à palmatória, as duas mãos à palmatória, se for diferente do que isso. O compromisso de Delcy Rodrigues com o chavismo e com a liderança de Nicolás Maduro, esse compromisso é absolutamente inegociável.
inegociável. Eles pertencem ao mesmo grupo político há muitos anos. Eles são militantes, ela, o irmão Jorge, que preside a Assembleia Nacional, e o próprio Nicolás Maduro. Eles integram, desde os anos 80, uma organização que chamava Liga Socialista. A Liga Socialista é uma cisão do MIR, do Movimento da Esquerda Revolucionária, que participou da guerrilha na Venezuela. Por sua vez, o MIR era, vejam que ironia, uma cisão da Ação Democrática, do partido, vamos dizer assim, mais ou menos social-democrata da Venezuela, que junto com o COPEI governou o país por muitos anos, o chamado Pacto de Punto Fijo, né? Ali era um partido da burguesia, a Ação Democrática, mas teve uma cisão pela esquerda, o MIR, e houve uma cisão do MIR, que é a Liga Socialista. A Liga Socialista teve como um de seus fundadores o pai de Jorge e Delcy. Também ele se chamava Jorge Rodrigues. E ele foi assassinado nos porões da polícia secreta do governo venezuelano, em 1976. Ele foi torturado e morto no mausoléu dos revolucionários. Que governo era esse? Era o governo de Carlos Andrés Pérez. Andrés Pérez? E no Memorial dos Revolucionários, lá em Caracas, entre os revolucionários homenageados, está o próprio pai da Delcy. Qual foi a primeira visita que a Delcy fez depois de tomar posse no parlamento? Ao Mausoléu dos Revolucionários. Ao Memorial dos Revolucionários, perdão. Fora essa origem, você considera... Mesma organização. Breno, a gente está aqui se estendendo, está muito legal a nossa conversa, né? Mas nós tínhamos uma pauta aí que eu estou quase abrindo mão dela, porque está tão interessante a conversa, né? Eu até chamei o Léo, queria que ele trouxesse a participação da nossa comunidade, né? E vou passar para ele, Sobreira. Vamos lá, vamos ler os superchats aqui, pessoal. Pessoal, elogiando muito a análise do Breno Altman, a gente agradece demais a colaboração. O William Egídio falando o seguinte: não se fortalece a soberania sem modernizar e, no mínimo, quintuplicar os efetivos das Forças Armadas e da própria Polícia Federal. Aqui uma análise do Cristiano Reis, discordando de Breno, dizendo que já faz alguns anos que a Rússia ultrapassou os Estados Unidos, a diferença é que Putin é paciente e legalista em tecnologia de mísseis intercontinental, está 2 ou 3 gerações à frente. Bom, você não concorda, né, Breno? É isso? Não, veja, não se trata nem de concordar ou não concordar. Eu acho que essa visão é uma visão ufanista. Ela não é uma visão científica. Eu acho que a Rússia tem uma excelente tecnologia de mísseis, especialmente dos mísseis hipersônicos. Nisso ela está na frente dos Estados Unidos, mas mísseis não são um dos elementos militares. Um dos elementos militares. Tá? Por exemplo, o domínio marítimo dos Estados Unidos é muito superior ao da Rússia. Os Estados Unidos controlam os mares e você não consegue ser uma potência geopolítica universal sem controlar os mares. Isso é assim há muitos séculos, não é? O que define uma potência geopolítica universal? Controlar os mares. A marinha dos Estados Unidos é muito superior à marinha russa. Não é? Então, esse é um dos elementos. Você tem que levar em conta vários elementos. A Rússia possui um enorme poder nuclear, e a Rússia possui mísseis balísticos intercontinentais e regionais muito modernos e sofisticados. Isso é suficiente para exercer uma contraposição militar mundial aos Estados Unidos? Não é suficiente. Então, não adianta você se circunscrever a um debate sobre mísseis, que é um aspecto no qual a Rússia avançou muito nos últimos anos. Se fosse assim simples, a guerra na Ucrânia teria sido um passeio. A guerra não é um passeio na Ucrânia. É uma guerra difícil. Por que ela é difícil? Porque os mísseis não são o único instrumento de guerra. Não é? Os mísseis não são o único instrumento de guerra. Então, nós temos que evitar o baluartismo, os exageros. Eu tenho horror a exageros. Eu tenho horror ao derrotismo também. Mas eu tenho horror ao ufanismo, ao baluartismo. Muito bem, eu quero só depois que você diga quais são as perspectivas
futuras do planeta, né, se livrando aí do Império americano, né? Será que isso vai ocorrer, né, ao ponto de a gente ter um mundo melhor, né? Essa é a questão que está se colocando. E pelo que você está falando, os Estados Unidos vai avançar em cima da Groenlândia, vai avançar e interferir em toda a América Latina, mas você vê de uma maneira alentadora, né, o Breno? Veja, seria muita ilusão a gente achar que os Estados Unidos iriam enfrentar essa época de decadência de braços cruzados ou saindo de cena, né? Impérios não fazem isso. Impérios não saem de cena assim, puxa, já deu para mim, estou indo embora, foi bom enquanto durou. Ô, Florestan, obrigado. Tereza, Sobreira, tchau. E a morte dos impérios também é muito lenta, né? Se a gente olhar para a história, sabe, a decadência do Império Romano é uma coisa secular, né? Não vai ser amanhã. Né? Entre a queda do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano no Oriente, são 1000 anos, do século XV ao século XV. Claro que o mundo hoje é muito mais rápido do que era antigamente, mas nós temos que entender que a decadência da hegemonia norte-americana não é um processo linear, não é um processo repentino, e é um processo que não acontecerá naturalmente, porque os Estados Unidos estão recorrendo às suas forças militares. Portanto, os Estados Unidos terão que ser derrotados militarmente. Essa é a questão. O que quer dizer ser derrotados militarmente? Que uma guerra mundial é inevitável para derrotar os Estados Unidos? Não necessariamente, embora a mudança de hegemonia no mundo normalmente é precedida de guerras mundiais e antigamente de guerras regionais, que eram as guerras no mundo que se conhecia. Né? Florestan e Léo, a gente não poderia ouvir o Breno só mais um pouco sobre como ele Pode, não, porque eu já abri mão da pauta, viu? Pois é, mas só esse ponto que não foi abordado. Qual vai ser o comportamento de Trump e suas forças lá em relação ao Brasil, que faz eleições esse ano? Já se fala, vão interferir sim nas nossas eleições, mas vão interferir como? Em que sentido? Né? Vão tentar impedir a reeleição do Lula? Ou a química vai produzir um outro tipo de arranjo, né? De convivência, sei lá? Como é que você vê isso? Esse ano. Se me permite, antes de entrar no assunto Brasil, só concluir uma questão para que as pessoas não tenham uma impressão fatalista ou derrotista do que eu estou falando. Os Estados Unidos terão que ser derrotados militarmente. Isso não significa necessariamente uma guerra mundial. Até porque a guerra mundial poderia ser a última, né? Aquela história do Einstein, né? Quando perguntaram para ele como é que ele imaginava que ia ser a Terceira Guerra Mundial, ele respondeu: a Terceira Guerra Mundial eu não sei, mas a quarta vai ser de paus e pedras, né? Porque o mundo terá sido destruído, né? Então, mas os Estados Unidos, eles têm que ser enfraquecidos, enfrentados, eles vão sofrer derrotas regionais, eles já sofreram derrotas regionais, os Estados Unidos estão sofrendo uma derrota regional importantíssima na Ucrânia, eles já sofreram derrotas antes no Afeganistão, eles já sofreram derrotas em outras partes do mundo e continuarão a ser derrotados, porque os Estados Unidos não são invencíveis, eles podem muito, mas não podem tudo. E os Estados Unidos estão perdendo lastro econômico e social para sustentar uma estratégia militar. Quanto mais os Estados Unidos apostarem nessa estratégia militar, mais debilitada estará a sociedade norte-americana e o Estado norte-americano. Eles estão sofrendo já uma reação, né, de antipatia de boa parte do planeta. Claro, e isso aí vai pesar muito contra eles, já está pesando. Então, é nosso papel, o papel das forças, das pessoas que não aceitam essa situação, que não aceitam o imperialismo, que não aceitam o hegemonismo norte-americano, lutar contra isso, denunciar. Não é? E isso é muito importante, aí entra no tema Brasil, isso é muito importante nas eleições brasileiras. Em qual momento que o Lula começou a melhorar nas pesquisas no ano passado? Defender a soberania. Defender a soberania nacional. O povo brasileiro,
ele é muito sensível ao tema da soberania. É muito sensível ao tema da soberania. Quando a extrema-direita se abraçou ao Trump na ilusão de que a chantagem da Casa Branca resolveria os problemas do Bolsonaro, a extrema-direita perdeu espaço, se fragilizou e o governo cresceu. No debate público, junto com o tema da tributação dos ricos, foi a soberania nacional que alavancou o presidente Lula, que não vinha bem. Vocês acompanham isso tanto quanto eu, até mais. O presidente Lula, até junho, estava a caminho, vamos ser sinceros, estava a caminho, do ponto de vista eleitoral, a caminho do cadafalso. A situação era muito grave. Era uma perda consistente de popularidade desde janeiro. Em julho, empinou. E se recuperou. Por várias razões. E a extrema-direita ajudou muito, né? Claro. Mas por várias razões se recupera, tem as entregas do governo, etc. Mas tem fundamentalmente um reposicionamento do debate público em favor da esquerda, porque a direita se abraça ao Trump, a direita se abraça aos mais ricos na luta contra as mudanças tributárias. Leva super bandeira americana para Paulista. Então, esse tema da soberania nacional, do anti-imperialismo, tem que estar muito forte na campanha eleitoral. Não se trata somente de reeleger o presidente Lula, se trata de defender a soberania do Brasil, coisa que a extrema-direita não é apenas incapaz, como ela é inimiga da soberania brasileira. Isso tem que ficar muito claro na disputa, penso eu, não é? É um tema decisivo, o tema da nação. É decisivo na disputa eleitoral e também para construir uma estratégia contra-hegemônica aqui no Brasil, que o Brasil possa cumprir o seu papel histórico de liderar a América Latina nessa disputa contra-hegemônica. Né? Eu penso que isso é decisivo, é decisivo. E os Estados Unidos intervirão nas eleições brasileiras, já o estão fazendo, Tereza. Quando os Estados Unidos atacam a Venezuela como atacaram, eles estão mandando uma mensagem para os demais países, incluindo o Brasil. Qual é a mensagem? Elejam ou reelejam um governo que não se ajoelhe a Washington, e o que vocês estão assistindo aqui em Caracas é o que lhes aguarda. Essa é a mensagem dos Estados Unidos. O governo brasileiro e boa parte da esquerda do nosso país cometeu o grave erro de achar que podia se dissociar da Venezuela, que o problema era da Venezuela, que isso não afetaria o Brasil. É evidente que isso afeta o Brasil, sob qualquer ângulo que a gente queira analisar, eleitoral, econômico, cultural. Né? O Brasil faz parte da América Latina. Na nossa cultura, a gente nunca se sentiu muito latino-americano pelo tamanho do território, por falarmos um idioma diferente do resto da região, porque a nossa elite, como muitas vezes o presidente Lula já disse, a nossa elite ela vive de costas para o Brasil e olhando sempre, ora para a França, ora para os Estados Unidos, né? Mas o Brasil faz parte da América Latina. O Brasil só tem futuro como parte da América Latina. A gente não tem como transportar o Brasil para outra parte do mundo. Né? Então, essa é uma questão. Eu acho que vai ser... Veja, para o presidente Donald Trump, vencer a disputa eleitoral do Brasil é decisiva, porque você não tem hegemonia norte-americana na América Latina se você não virar o jogo no Brasil e no México, na Argentina, na Venezuela e na Colômbia. São esses os países que decidem a América Latina. Né? São as grandes economias, os maiores territórios, as maiores economias. A batalha do Brasil é decisiva e é evidente que Donald Trump de tudo fará para ter no Brasil um governo fantoche, um governo vassalo, um governo filial, um governo que lhe seja obediente. Ele vai considerar que o governo Lula será isso? Não. A química não chega a tanto. A química não chega a tanto. Então, haverá muita pressão do governo norte-americano. E é necessário, creio eu, do ponto de vista do governo, do PT, da esquerda, esclarecer o povo, preparar o povo para essa situação. Né?
Eu acho que o governo, só para concluir, o governo brasileiro e o petismo, de forma geral, há muitos anos, tem alguns problemas. Um dos problemas mais graves é que não se dedica a informar e educar o povo. Não há um esforço para isso. Não se usa a presidência da República e o governo para educar e formar o povo. Não se dá muita importância para os meios de comunicação, como a gente bem sabe. Não se dá importância para transformar o discurso presidencial em um discurso pedagógico, como sempre o fizeram Fidel, Chaves, Maduro. Não tem essa preocupação com a consciência do povo, né? Isso é um problema. Cobra-se um preço depois por essa subestimação na formação da consciência do povo. Né? Muito bom, Breno. Queria te agradecer. Você vai ter que voltar aqui, né, Sobreira? Porque... Justamente. Eu vou dar uma notícia, pessoal. Olha só, ilustrando tudo isso aqui perfeitamente que o Breno estava falando, a gente vai publicar no nosso site agorinho. Donald Trump, como de costume, ele dá as suas declarações ao fim do dia. Ele diz o seguinte: a Venezuela vai usar as receitas do petróleo nesse novo acordo, que a gente vinha falando, para comprar apenas produtos dos Estados Unidos. Atualizando aqui as notícias, né, pessoal? Aí vai lá o vice-presidente dos Estados Unidos e diz o seguinte: os Estados Unidos permitirão que a Venezuela venda o petróleo somente se isso servir aos interesses nacionais dos Estados Unidos, né? Reforçando aqui, o Donald Trump está falando o seguinte: a Venezuela vai usar essas receitas de petróleo só para comprar produtos feitos nos Estados Unidos, algo que a gente nunca viu, né? Só quando a gente só podia comprar da Inglaterra, né? Assim, lá em outros tempos do colonialismo. É uma típica relação neocolonial. Agora, volto a dizer, se a Delcy Rodrigues tiver que aceitar essas condições, deve ser apoiada, porque é Brest-Litovsk. Você falou da origem dela. O nosso entrevistado seguinte chegou. Acabou, Lamento, tchau. Então, eu queria agradecer o Breno. Não, eu fico. Você fica. Né? Quem vai embora sou eu, Tereza. Mas depois você volta. Estava muito bom a conversa, estava ótimo. Valeu, Pedro. Tchau. Tchau, querido. Tchau, boa noite, Léo, Tereza e a toda a audiência. Valeu, até a próxima. Obrigada, foi ótimo. Tchau, Breno. É isso, pessoal. Vamos embarcar o nosso entrevistado de hoje.